Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje para a glória de Deus, amém? Vamos então à palavra de Deus hoje que está no livro de Mateus. Deixa eu só localizar aqui, é Mateus, livro de Mateus 12, o capítulo é o capítulo 12, do versículo 43 até o 45. 3 versículos, né? Para nós comentarmos, falarmos a respeito dessa palavra, amém? Então, Mateus 12, versículo 43 ao 45 é onde está a palavra de hoje, amém? Então, vá procurando aí na sua Bíblia, Mateus 12, 43 ao 45, enquanto isso nós vamos tocar um louvor. Palavra de Deus, fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. É meu Deus, é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, Senhor, para adorar, bendizer, exaltar o Teu santo e poderoso nome. Deus guarda, protege, livra de toda a investida do maligno e que nós possamos, Pai, tomar uma decisão no nosso coração de aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso libertador, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Eu escolhi essa palavra e meditando nessa palavra e também, falando com Deus, eu tive ali um esclarecimento. Às vezes a gente questiona Deus, porque algumas coisas a gente não vê mudança, porque algumas coisas continuam do mesmo jeito. Deus fala por meio também da sua palavra. Mas vamos à palavra de Deus, que no decorrer da palavra eu explico, Amém? Então, a palavra está lá no livro de Mateus, Mateus 12, capítulo 12, 43, 45, que diz assim:
quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e então passam a viver ali. E o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Amém? Amém. Jesus está aqui, pelo contexto dessa passagem, Jesus está aqui falando, com a nação de Israel, com um grupo de pessoas. Jesus está falando, explicando o que vai acontecer com aquela geração que infelizmente rejeitava o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Uma geração rebelde, que não queria saber de Jesus. Então, esta passagem, esta palavra, ela é forte, sim, meus irmãos, ela é forte, muito forte. Porque Jesus estava dizendo, Jesus falou que quando um espírito imundo sai de um homem, ou seja, sai de uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, ele passa por outros lugares, por lugares áridos, procurando aonde descansar. Como ele não encontra, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, o que acontece? Esse demônio, ele volta, para onde ele saiu, ele decide, ele anda por outros lugares, não encontra um lugar para ficar e ele decide voltar para onde ele saiu. Então, o que acontece? Por que muitas vezes nós vemos pessoas que vão para a igreja, estão congregando, pastor geralmente coloca a mão na pessoa, ora pela pessoa, a pessoa é liberta, aquele demônio é expulso, mas a pessoa torna, a pecar, não aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e a situação da pessoa por muitas e muitas vezes até piora, porque a pessoa, ela não toma uma decisão de aceitar Jesus, não toma uma decisão de aceitar Jesus no seu coração, porque essa casa, que Jesus está falando, é o coração do homem. Então, o homem não aceita Jesus de todo o coração. Então, esse demônio, sai aquele demônio, um demônio, e volta. Esse demônio volta para essa casa, e traz consigo outros 7 piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Então, você imagina uma pessoa com um demônio que ela já faz, O demônio manipula ali a pessoa, é o demônio que governa, que manda, enfim, não é a pessoa, Aí imagina vindo mais 7. E Jesus disse, o primeiro estado, a pessoa vai ficar pior que o primeiro, Vai se tornar, o final daquela pessoa vai se tornar pior que o primeiro. Então, assim acontecerá com essa geração perversa. Jesus já estava vendo o final, como seria o final daquela geração perversa, que conhecia a palavra de Deus, mas não queria praticar a palavra de Deus, que tinha perversidade, maldade, todo tipo de pecado na mente e no coração. Então, aquela geração não estava buscando aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Elas estavam em cima do muro, elas queriam ficar do jeito que elas estavam, não queriam transformação, não queriam mudança, e não tomou no seu coração uma decisão de deixar de Jesus entrar, porque daí o Espírito Santo de Deus iria ser selado neles e eles viveriam sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo guiados pela palavra de Deus, ou seja, vivendo a palavra e obedecendo, Eles seriam felizes fazendo isso, mas eles optaram por não se converter,
dos seus maus caminhos, das suas perversidades, das suas feitiçarias, dos seus falsos deuses. Então, meus amados, essa palavra ela é forte, sim, é forte. Por quê? Porque o diabo ele vem para roubar, para matar e destruir. E quando nós não aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, quando nós não nos entregamos verdadeiramente ao Espírito Santo para que ele faça a obra na nossa vida, para que haja uma genuína conversão, nós somos casa de demônios. Quando o homem, a mulher não abre o coração para Jesus, essa casa que é o coração, ela permanece desocupada, ela está ali desocupada, varrida, ela até está em ordem, mas o Espírito Santo não está morando ali, Jesus não entrou nesse coração, essa pessoa não busca conhecer Jesus, não busca o Espírito Santo, então será uma pessoa que será governada pelos demônios, os demônios vão voltar para esse lugar, e vão fazer coisas piores. Então, o estado dessa pessoa vai ficar pior que o primeiro estado. Ou seja, a pessoa está caminhando para a destruição. 7, né? Não é à toa que são 7 demônios. 7 demônios piores, né? Então, são 7 demônios que são piores que o primeiro. Piores do que ele. E entram ali, passam a viver ali, né? Piorando, levando a pessoa para total derrota e destruição. Então, precisa haver um posicionamento da parte desta pessoa. Precisa haver uma verdadeira conversão. Precisa, literalmente, verdadeiramente, buscar aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se santificar, né? Buscar conhecer e viver, né? Ou seja, conhecer a palavra de Deus só não basta, tem que haver obediência aos princípios bíblicos. E que eu tô falando para vocês porque eu olhei para uma situação essa semana e disse, meu Deus, por que não há melhora desse quadro? Por que esta pessoa continua agindo assim, dessa forma? Parece que não melhora, só piora. E aí Deus me deu um sonho, uma revelação, de que eu lutava com aquela pessoa, mas não era a pessoa, né? A pessoa estava lutando com aquela pessoa e eu colocava a mão na pessoa e eu dizia, sai em nome de Jesus, e eu perguntava, por que é que você não obedece? Aí aquela pessoa olhava e dizia para mim assim, eu não quero obedecer. Só que eu via que não era a pessoa, eu via que era um demônio, né? Então, Deus está dizendo assim, algumas pessoas não querem obedecer à palavra de Deus, não querem praticar e obedecer a palavra, porque não é elas, são demônios. Os demônios estão habitando ali, os demônios estão dando a ordem, os demônios estão bagunçando a casa, porque a pessoa não se posicionou. Pode até ter recebido libertação em algum momento, mas aquela situação está piorando e está voltando a acontecer coisas piores, porque não houve, né? Não aceitou no seu coração o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, para que haja uma libertação total, para que nós venhamos a ficar livres da ação do diabo, nós precisamos aceitar Jesus. E lá no livro de Mateus, livro de Lucas, melhor dizendo, né, que esta passagem também tem lá no livro de Lucas, capítulo 11, eu não me recordo agora qual o versículo, mas Jesus diz que feliz é o homem que ouve a palavra de Deus e lhe obedece. Esses viverão protegidos da ação do diabo, da ação dos demônios. Mas nós precisamos, amados, não sermos uma geração perversa, uma geração que não se posiciona, uma geração que não aceita Jesus no seu coração. Enquanto vocês continuarem não aceitando Jesus aqui no coração de vocês, não dizer eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador e eu deixo Ele governar a minha vida, eu buscar o Espírito Santo de Deus, buscar ter uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus. Então, o conselho para nós sermos libertos
é nós aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, né? Buscarmos aí, trazermos o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós, né? Limparmos a casa. Não basta que a casa fique limpa, mas ela não pode ficar desocupada. Se os demônios vêm e encontram o Espírito Santo habitando em nós, nós lutando para estarmos vivendo libertos, para estarmos vivendo um caminho que agrada a Deus, né? Conhecendo a palavra de Deus e obedecendo a Deus, buscando conhecer Jesus todos os dias, eu não rejeitando Jesus, porque essa geração, Jesus já estava dizendo qual seria o caminho dessa geração. Seria um caminho de destruição, porque era uma geração perversa, era uma geração que gostava e que queria viver no pecado. Então, para nós sermos verdadeiramente livres, protegidos das garras do diabo, nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração. Nós precisamos adornar a nossa casa para receber Jesus, para aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque uma casa desocupada, uma casa pode até estar em ordem, arrumada, mas está arrumada para o mal. Arrume a sua casa, adore, chame o Espírito Santo, diga: Jesus, eu quero te conhecer cada dia mais. Leia a palavra de Deus, se encha da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa palavra, através, está te trazendo luz para a tua vida hoje, da decisão que você precisa tomar, de aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, de abrir o teu coração para Ele, deixar Ele morar aí dentro, deixar Ele fazer morada no teu coração e você se decidir, né, aceitar Jesus verdadeiramente, se converter dos seus maus caminhos, abandonar o pecado, abandonar as feitiçarias, abandonar tudo que não provém de Deus. Amém, amados? Amém. Então, isso é forte, né? Porque o demônio vai, mas ele volta com outros 7. E a pessoa fica virada em nada. Ela não se governa mais. E aí é destruição, porque o diabo ele veio para roubar, para matar e destruir. Então, né? Vamos entregar o nosso coração para Jesus. Precisamos hoje seriamente pensar nisso e tomar uma decisão. Porque ficar durante muitos anos na igreja, ora liberta, ora não, né? Sendo entregue a nossa vida na mão do diabo, para o diabo governar e fazer o que quiser. Há necessidade, então, de aceitarmos Jesus no nosso coração, deixarmos o Espírito Santo de Deus nos governar. Amém? Amém. Então, mais uma vez, né? Deus falando aí sobre a sua palavra, que a palavra é libertar, é libertação, que obedecer, conhecer e obedecer a palavra de Deus, né, é libertação para nós. Amém? É isso que vai nos blindar aí contra as investidas do diabo. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, colocamos, Senhor, cada vida que está aqui em Tuas mãos, Pai, e que no coração deles eles possam ter
já aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Como um libertador que veio para nos libertar do poder das trevas, do pecado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eles possam, Pai, ouvir e praticar a Tua palavra, porque a palavra de Deus liberta, cura, salva. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Espírito Santo de Deus, toca nessa vida, toca nessa mente, toca nesse coração, Espírito Santo, para que ele se posicione agora, para que ele tome uma decisão de aceitar Jesus, de conhecê-lo diariamente, porque esse é o segredo da felicidade, disse Jesus. Feliz é aquele que conhece a palavra de Deus e a pratica, e a obedece, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar fortalecendo o Teu povo, para que não caia em laço, em armadilhas, em mentiras do diabo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja conversão genuína, que haja arrependimentos, confissão de pecado, e que o Teu povo busque a Tua face em todo o tempo. Busque se converter dos seus maus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda eles, Senhor. Ajuda eles a se santificarem, a buscarem o Espírito Santo de Deus, para que sejam felizes e governados pelo Teu Espírito e pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, né? Busca Jesus Cristo, busca pelo Espírito Santo, aceita Jesus como teu Senhor, teu Salvador, para que você tenha uma vida feliz nessa terra. Amém? Amém? Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus, e não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz, Senhor Jesus.